Pessoal, vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Pai querido, recebe nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem renovado a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. Queremos consagrar ao Senhor nossas vidas, consagrar ao Senhor nossas famílias. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos dado alegria, saúde, nos dado bênçãos sem medida. Nós queremos, Pai, nesta manhã, pedir que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento. Nós vamos estudar, ó Deus, a Tua palavra, e nós sabemos que a igreja do Senhor, foi o Senhor que fundou, foi o Senhor que planejou, para ser um instrumento de resgate, um instrumento de acolhimento, um instrumento de crescimento espiritual. Quero pedir que cada um que está nesta manhã possa ter da tua parte uma contribuição diferente. Que todos nós possamos aprender algo novo, diferente daquilo que a gente já tinha visto até aqui. Quero pedir que o Senhor abençoe os professores, de maneira especial o pastor Antônio nesta aula desta manhã. Cada professor tenha o discernimento e a instrumentalidade de ser um vaso usado por Ti. Fala conosco, atende, ó Deus, os motivos de oração que cada um traz no seu coração, na sua mente, e que o Senhor possa contemplar cada vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu pastor, obrigado, pastor Ilquias, pastor da nossa igreja, muito digno pastor da nossa igreja, por sua oração iluminada e ungida pelo Espírito Santo. Como o nosso pastor falou, o assunto é um novo tema para este trimestre, e o tema deste trimestre é a Igreja de Cristo. Então, até o pastor falou no sermão passado sobre a igreja, o estudo da igreja é a eclesiologia. O pastor queria estar explicando isso para vocês. Então, porque a teologia é dividida em partes, né? Então, nós temos o estudo da teologia, eu começo com prolegômenos, aqui é noções introdutórias da teologia. Depois nós temos o estudo do homem, que é a antropologia. Nós temos o estudo do ser de Deus, que é teontologia, né? Então, teo, Deus, ontos, essência, substância, e teontologia, o estudo do ser de Deus. Aí quem vai estudar teontologia vai estudar os atributos de Deus. Atributos são qualidades específicas de Deus. Tem atributos que são chamados de atributos pessoais e constitutivos, ou senão atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que é atributo incomunicável? É aquele atributo, Carlos, que só Deus tem, que nós não temos, nem os anjos possuem. Por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença. São atributos incomunicáveis. Você não vai ter nem aqui, nem na eternidade, nem os anjos possuem. Então, são atributos incomunicáveis. Autoexistência, né? Nós temos uma alma imortal, mas esta alma teve um princípio, teve um começo. O único que possui de fato imortalidade é Deus, né? E Paulo até diz na carta a Timóteo, o único que possui a imortalidade, porque só Deus é de fato imortal, no estrito senso da palavra. Então, são atributos. Imutabilidade é um atributo incomunicável de Deus. Tá bom? Então, o que é outra coisa importante quando estudamos o ser de Deus é a compreensão de que Deus é não só imutável, não só onipotente, onisciente, onipresente, mas Deus também é onividente. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Aí você diz, mas como é que Satanás sabe as coisas que as pessoas fazem? Satanás é um anjo caído, e nem mesmo quando ele era anjo diante de Deus sem pecar, ele não era onisciente, onipotente, onipresente. Como é que o diabo sabe todas as suas atitudes? Ele não acompanha você do dia a dia. O diabo não está presente. O diabo não é onipresente, vocês entendem? Mas o diabo tem milhares de anjos que caíram com ele, que são como se fosse, como é que chama? Estão acompanhando o que está acontecendo. Então, mas o diabo sabe as coisas das pessoas como é que chama? Não é porque ele sabe todas as suas atitudes, só Deus o sabe, mas ele sabe os pontos nevrálgicos das pessoas, né? Então ele conhece, ele não conhece. Tem pessoas que dizem, olha, eu tenho que orar. Eu vi um pastor pentecostal pregando há dias atrás na rádio,
dizendo que temos que orar, entrar no banheiro, fechar a porta, apagar a luz e orar silencioso, senão o diabo vai ouvir você, ver você e colocar uma arapuca na sua vida para derrubar você. Gente, as pessoas estão dando atributos ao diabo que ele não tem. Ele não é nem onisciente, onipresente, nem onipotente. Vocês entenderam? Isso é muito importante entender isso. Então, só Deus é onisciente, onipotente, onipresente, só Deus é de fato isto. Então é importante entender a natureza de Deus, do ser de Deus. Isto é, quando se estuda teontologia. Mas estudamos soteriologia, o estudo, a doutrina da salvação. Soteria é a palavra para salvação. Quem nasce em Salvador, capital da Bahia, ele é chamado de soteropolitano. Mas muitas vezes você pergunta a alguém de Salvador, ele não sabe o que significa isso. Por que você é soteropolitano? Porque eu sou soteropolitano. Mas soteropolitano vem da palavra grega soteria, que significa salvação. Talvez muita gente de Salvador não saiba, né? Mas significa soteria. Então, Jesus é o nosso soter. Soter é salvador. Soteria é o substantivo, salvação. Então, como é importante entender essas pequenas coisas. Então, vamos estudar agora o que é chamado de eclesiologia. Vem da palavra grega eclesia. Eclesia é o quê? Igreja. É igreja. É a palavra para igreja. Mas quando pensamos em igreja, vamos pensar. Eu gosto de fazer como diz em inglês, um brainstorm. O que é brainstorm? Uma tempestade de ideias, né? Brainstorm já acontece muito em empresas. O CEO da empresa diz: vamos fazer um brainstorm nesta manhã, reúne todo mundo e cada um vai dizer a sua opinião sobre o assunto, qualquer assunto, né? Então, vamos fazer um brainstorm para escutar. O que você pensa sobre a igreja? O que é a igreja? Rodrigo, vem aqui rapidamente, vou chamar algumas pessoas rápidas. Você tem 30 segundos para explicar, 1 minuto, no seu ponto de vista, o que é a igreja de Cristo. Fale como representando o povo do Amapá. Bom dia, irmãos. Eu entendo como igreja sendo o corpo de Cristo. Cada pessoa na sua individualidade fazendo parte do todo. Olha, parecemos um teólogo aqui, muito bem. Olha, que bom, gostei. Gostaram do ponto de vista dele? A senhora simpática aqui. Pode vir aqui à frente? Sim. Pode vir? Falar com suas palavras. Eu sei que você é irmã da irmã Cleusa, né? Então, você é a tia da Tatiane? Muito bem. É mesmo? A sua irmã está viajando na Noruega agora, não? Olha, a gente aqui, irmão Antônio e Cleusa na Noruega, Itália, Portugal, são cidadãos do mundo, como diz, citizens of the world, cidadãos do mundo. Bom dia, irmãos. É a mesma coisa, é que quando a gente era criança, a gente achava que igreja era o templo, né? Mas com a nossa experiência, tudo, nós sabemos que nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. E onde quer que nós estejamos, nós estamos representando a igreja de Cristo também. Que bom, tá vendo? Isso é muito bom ouvir isso, tá bem? Isso é muito bom. Então já vimos o que as pessoas pensam sobre a igreja. Porque via de regra, quando alguém diz, você vai para a igreja hoje? O que é que se entende? A igreja no sentido de espaço físico, de templo. Pode dizer, imaginemos que a igreja, você chega aqui, é Maricel. Eu confundo o seu nome, Maricel. Às vezes chamo Maricel. Porque tinha uma novela, eu lembrei de uma novela mexicana que tinha uma atriz chamada Maricel. Era Marisol? Eu não vejo novela mexicana não, viu? Por favor. Mas eu lembro disso faz mais de 10 anos essa novela. Aí eu confundo, é Maricel. Então, Maricel. Então, vejam bem. Até perdi. Sim. Então, perdi o foco. Vejam, mas é bom essa comunicação para criar interação. Quando falamos então de igreja, imagine vocês, já tivemos duas compreensões de igreja, né? A igreja como corpo de Cristo, e você também disse as palavras muito semelhantes. Seu nome? Cristina. Muito bom, Cristina. Então, eu gostei de ambas as posições. Mas se alguém vier à igreja, imaginemos que o Tomás, que é muito amigo do meu amigo Antônio, né? Está aqui presente. O Tomás viesse à igreja, o Antônio convidasse, e ele chegasse aqui e não tivesse ninguém na igreja, e ele voltasse para casa.
E ontem ele perguntava, ué, você voltou? Você foi à igreja? Sim, eu fui à igreja, mas a igreja estava fechada ou vazia. Porque o que é que a gente tem de igreja? A gente pensa, um dos aspectos que a igreja é o espaço físico. Esse templo construído de argamassa, né? Tijolo e argamassa, né? Argamassa, cimento. Tijolo e argamassa. Então nós pensamos assim, a igreja de Notre Dame, né? Construída no século XII, que houve até um incêndio, né? E o governo francês gastou uma fortuna e muitas pessoas até deram valores, né? Voluntariamente para reconstruir uma construção de 800 anos. Eu já estive lá. É uma coisa, paguei 20 francos, na época não era euro ainda, paguei 20 francos para subir na escadaria e lá para a torre, para ver Paris lá de cima, Paris. Então, mas faz tempo isso. Só. Então, faz tempo. Então, vejam bem, então igreja para muita gente, é espaço físico. Mas você disse, se a igreja é espaço físico, qual foi a igreja que Jesus pensou? Olha, uma coisa importante, é muito importante você entender isso. É muito importante entender essa compreensão. O que é de fato, qual foi a igreja? Não perguntando a igreja nossa, porque muitas vezes nós pensamos em igreja até mesmo, vejam, vamos com algumas conotações. Igreja, espaço físico. Igreja Lindói, que fica na rua Oscar Wilde, né? Oscar Wilde, número tal, no bairro da Lindói. Ou a igreja, a primeira igreja ali na Bento Viana, ali no centro. Então, igreja, muitas vezes pensamos com espaço físico. Outros pensam em igreja na compreensão denominacionalizante. Igreja batista, igreja luterana, igreja metodista, igreja presbiteriana, e assim por diante. Então, igreja, temos a igreja na compreensão. Igreja no sentido de templo, espaço físico. Igreja na perspectiva denominacional. Não é? Por isso, às vezes, nós dizemos, o que aconteceu? Senhor, como é que está seu filho? Meu filho deixou a igreja. O que é a compreensão de deixar a igreja? Me diga. O senhor José vem aqui na frente. Se alguém diz deixar a igreja, como é que alguém vai entender isso? O que é deixar a igreja quando alguém diz isso? Pode ser às vezes que a pessoa até esteja com Cristo, mas não. Você entendeu? O que é deixar a igreja? Para mim, deixar a igreja é quando você se afasta de Cristo, né? Mas igual tem 2 filhos que se afastou aqui da Igreja Batista Lindóia, né? Não está comparecendo aos cultos da igreja, não coopera mais, né? E, na verdade, ele não sabe se o mais velho está com o coração quebrantado, querendo voltar para a igreja. Tem vindo aqui nos cultos do jovem no sábado, né? E está meio quebrantado, né? Então, Deus, uma hora, permite que a pessoa passe alguns perrengues, algumas dificuldades, né? E aí a pessoa sente a necessidade de, se a luta é difícil com Deus, sem Deus ela fica mais difícil ainda, né? Então, eu particularmente, uma época da minha vida, eu fiquei 2 anos afastado, né, da igreja, né? Mas eu continuava orando, continuava lendo a Bíblia normalmente, né? Só não frequentava os trabalhos da igreja porque fui excluído da igreja, né? Mas, porque eu estava com Cristo, mas aqui fala, muitas vezes a pessoa fala, se nós, como o corpo de Cristo, né? Então, se o meu coração tem que estar aqui, meu pulmão tem que estar aqui, né? O meu fígado, o corpo todo tem que estar aqui. Então, não tem como uma parte minha estar aqui e outra parte minha, meu coração está lá em Paris assistindo né? Os Jogos Olímpicos, né? Então, na verdade, a gente é afastado de Deus muito tempo. Então, eu tive essa infelicidade de se afastar dos trabalhos da igreja, né? Mas não me afastei de Cristo. Eu continuava lendo meus livros, tinha uma coleção bastante boa de livros, continuava fazendo a minha devocional, né? Até eu passei uma experiência, a primeira vez que eu voltei de um tempão afastado da igreja, uma irmã da igreja que gostava muito de mim, ela pediu para mim orar. Ela pediu para mim orar. Aí aconteceu o quê? A esposa do pastor foi chamar a repreensão dela. Irmã, mas como é que você vai pedir para o irmão Carvalho orar? O irmão Carvalho está afastado da igreja. Daí ela falou, não, irmã, ele está afastado da igreja, mas eu acho que ele não está afastado de Cristo, não, né? Daí ela veio chorando, falou, irmão Carvalho, eu fui repreendida ali pela esposa do pastor, que você está afastado da igreja, você veio aqui,
te dei a palavra para você fazer oração. Eu falei, pois é, mas fica quieto, fica na paz, que as coisas vão se encaixar direitinho. Mas é isso. Muito obrigado. Mas uma coisa importante, vejam bem. Tem uma recomendação da Carta aos Hebreus, capítulo 10, que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O que eu quero dizer é que alguém está ligado a Cristo, necessariamente vai estar ligado à igreja. Não é normal alguém dizer está ligado a Cristo, mas não vem à igreja, entendeu? Porque é uma compreensão muito clara. A pessoa não pode estar afastada da comunhão dos santos, da comunidade cristã, dizer, eu estou ligado à igreja, estou ligado a Cristo, mas não vou lá. Então, isso não tem uma compreensão clara, isso não se harmoniza, não se coaduna com as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus diz que os cristãos estavam sempre juntos. Essa é a comunhão cristã. Então, isso é a communio fidelis, como diz o latim. Communio fidelis é a comunhão dos fiéis. A communio fidelis é a comunhão dos fiéis. Quem está com Cristo vai necessariamente estar ligado à communio fidelis. A comunhão dos santos vai estar junto com pessoas que caminham juntos para os céus. Então, é muito importante entender isso. Então, a origem da igreja é o tema de hoje. Aliás, quem não tem a lição, tudo isso que eu falei agora, eu chamei algumas pessoas para falar, é a guisa de introdução. Mas não vamos estudar muito a lição. Quem pagou e não recebeu a lição? Então, quem pagou e não recebeu a lição, você pode vir aqui e distribuir para quem pagou. Vem cá, olha, pegue a sua e diga, quem pagou, me ajude aí. Alguém recebeu? Porque não pagou não, isso são R$10, isso é um valor tão irrisório, meu Deus. De fato, é a igreja Lindóia que está investindo em você. Sim, eu tenho um exemplar em casa, mas precisa. Você tem a sua? Tá bom, muito obrigado, gente. Você é muito estiloso. Então, muito bem. Então, a origem da igreja e a mensagem da igreja, o tema é a origem da primeira lição, é a origem da igreja. Então, vejam bem, a palavra eclesia tem uma palavra semelhante no Antigo Testamento. E a palavra em hebraico significa comunidade, ajuntamento. Porque a palavra eclesia significa ajuntamento de povo. Deixa eu falar para vocês. Essa palavra já existe, tem muitas palavras que não foi o cristianismo que inventou. O cristianismo pegou do mundo grego. Já existia essa palavra. Por exemplo, imaginemos, 500 anos antes de Jesus, não havia igreja. Mas imaginemos que tivesse um grupo de pessoas ouvindo Sócrates falar. 5º século. É o século de Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram no 5º século. Aquele monte de gente que eram sofistas, os discípulos de Sócrates, Platão e Aristóteles, eram chamados de igreja. Tinha uma igreja ali no Areópago, ouvindo Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora, não era a igreja de Cristo, mas a palavra eclesia significa ajuntamento de povo, congregação de gente. Mas por isso que Jesus disse, eu vou instituir a minha igreja. A igreja de Jesus é diferente da compreensão de igreja no sentido socrático, platônico. Vocês entenderam? Tem muitas palavras que foram utilizadas, que foram reinterpretadas. Por exemplo, a palavra logos. O apóstolo João começa o evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele diz, en archetu logos. No princípio era o logos. Logos significa no grego, palavra, discurso. O que ele disse, no princípio era a palavra, era o discurso. Então, logos já existia. Era uma palavra muito usada no mundo grego. Vocês entenderam? Mas são palavras que foram reinterpretadas pelo cristianismo. Então, por quê? Olha como é importante dizer isso para vocês. Houve um filósofo, 300 anos antes de Cristo, chamado Heráclito. Heráclito disse, olha que coisa, muitos dizem que ele tinha até lido o Antigo Testamento, não sabemos. Ele disse, existe um Logos eterno. Existe um discurso eterno que deu origem ao mundo. Existe a palavra eterna que deu origem ao universo. Como é que Heráclito vai dizer isso? Aí João vem 300 anos depois de Heráclito, aí João bate o martelo, diz, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Lembra você que quando Deus disse, haja luz e houve luz, haja os céus e a terra, haja as estrelas, a palavra que saía da boca de Deus era Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, tudo foi feito por Ele, pela palavra, e sem a palavra nada veio a existir. Você pode entender isso? Que o ato criador de Deus foi Jesus, quem criou o universo foi Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa entender isso. Isso é uma coisa fenomenal. Então, na origem, a origem da igreja está em Jesus, é claro. Jesus deu origem à sua igreja.
Mas a compreensão de Jesus de igreja não era necessariamente compreensão denominacionalizante, porque não havia denominações, não havia religiões. A primeira religião instituída no mundo foi a Igreja Católica. De fato foi, como instituição religiosa, né? A Igreja Católica nasceu no ano 380 depois de Cristo. A Igreja Romana vai dizer que foi Pedro. Pedro nunca esteve em Roma. Então, dizer que Pedro lá tem um túmulo de Roma, isso é conversa. Então, a Igreja Católica foi instituída pelo imperador Teodósio I no ano 380 depois de Cristo. Nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Século XVII surgiram as primeiras denominações protestantes. As duas primeiras foram luteranos e presbiterianos, século XVI. Depois, a terceira denominação foi a Igreja Batista, né, que é a terceira denominação histórica. As três primeiras surgiram foram luteranos, presbiterianos, batistas e anglicanos. De fato, foram quatro. Anglicanos é a igreja oficial da Inglaterra, né? Então, essas quatro que surgiram. Você sabia que até o começo do século XX, nós só tínhamos no mundo seis denominações? Mas no ano 1907 surgiu as Assembleias de Deus, na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia. Das Assembleias de Deus já saíram mais de 60 mil denominações. Só das Assembleias de Deus. Porque os pentecostais se dividem muito. Por qualquer razão, há uma celeuma, uma crise e surge outra denominação, né? Então, mas vejam bem, então a origem da igreja está em Jesus. E a mensagem da igreja? Qual era a mensagem? O texto basilar. Vocês lembram que teve um pregador a semana passada aqui? Na verdade, foi muito boa a explicação dele, a análise que o pastor fez. Eu não o conhecia, eu mesmo gostei muito. Mas ele abordou, na verdade, a primeira lição. Então, ele abordou, o texto que ele usou é o texto que nós eu não vou ser tão gêneros, porque muita coisa que ele disse eu tenho que dizer porque está na lição, tá bom? Mas vamos ler, abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 2. Atos 2, porque o texto na verdade, esse texto é basilar, né? Tem um texto bíblico, Atos 2, 16 e 47, nós vamos ler que é um texto muito longo, mas o texto basilar é Atos 2, 44. Vamos ler então? Vamos ler o texto. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2. Você lembra que o pregador domingo próximo passado, melhor português, domingo próximo passado, né? No domingo próximo passado, o pregador falou que temos Atos dos Apóstolos, mas ele disse que um dos nomes poderia ser dado é Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja. Não haveria a igreja sem o Espírito Santo, né? Temos que compreender isso. O Espírito Santo é que de fato concedeu poder à igreja para de fato ser a igreja de Jesus. Lembra que o tímido Pedro, aquele que disse que não conhecia Jesus, é aquele que depois do Pentecostes disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles mudaram completamente. Por quê? Porque agora eles estavam lendo mais a Bíblia, porque agora estavam indo à igreja dominicalmente. Não, eles mudaram porque foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo concedeu à igreja poder, ousadia, coragem para viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Então é o Espírito Santo que vitaliza a igreja e a faz e a planifica para cumprir a sua missão. Você conhece a palavra dinamite? Não conhece? A palavra dinamite vem da palavra grega chamada dinamis. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos em Atos 1:8? Recebereis dinamis ao descer sobre vós. A palavra poder é a palavra dinamis do grego. Recebereis dinamis ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabe por que eu conheço muito bem essa palavra? Porque Deus me deu a honra de fazer um casamento de um casal de brasileiros na Grécia. Pagaram a minha passagem para eu casá-los em Atenas. E eu fui lá fazer o casamento, eu e Maria Helena fomos juntos, pagaram para a gente, e a nossa filha até foi junto, pagaram também. Então, nós ficamos no hotel Dinamis, em Atenas. Então, Dinamis significa poder. Tem nada a ver com esse empoderamento feminino, empoderamento LGBT, tudo quanto é coisa agora é empoderamento. Essa palavra é péssima hoje, empoderamento, porque é uma tradução ruim da palavra empowerment do inglês. Mas veja, mas dinamis é o poder do Espírito Santo para a vida da igreja. Então, mas vamos ver isso aqui. Atos 2, 42 a 44. Vamos ouvir com muita atenção. Marisol, vem aqui à frente. Nunca mais vou chamar Marisol. Você não é americana, é brasileira, cristiana, uma verdadeira cristiana. Sim, pode, sim, 44. Lê até o versículo 46.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Muito obrigado. Mas veja, você deu aqui? Sim. Muito bom, eu agradeço. Então, versículo 42, como ele diz, e perseveravam o quê? Perseveravam na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos 4 argumentações. O que, quando ensinei filosofia do direito, muitos anos, no curso de direito, isso se chama peroração, argumentação, né? Advogado, jurista, fala muito. Primeira peroração, segunda peroração em termos jurídicos. Então, aqui nós temos 4 perorações, há 4 argumentações, que são as bases da igreja, o fundamento da igreja. A igreja era a igreja de Cristo porque ela perseverava na doutrina apostólica. A doutrina apostólica é o ensino dos apóstolos. Perseverava em quê? No partir do pão. Aí você diz, partir do pão, o que significa partir do pão? Era o café da manhã, com macaxeira, com tapioca? Não, o partir do pão é expressão de comunhão. Refere-se à comunhão de Cristo. Vamos ler Atos 20, versículo 7. Abra a sua Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 7. O que é que diz Atos 20, versículo 7? O apóstolo São Paulo estava viajando e ele disse que chegou a tal lugar e era dia de quê? Era dia de participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia em que dia foi? No primeiro dia da semana, não é? Então, olha, interessante, a igreja já se reunia, os adventistas não concordam com isso, mas a igreja já se reunia no primeiro dia da semana. Inclusive a Santa Ceia era no primeiro dia da semana. Então é muito importante entender isso. Júnior, vem aqui, lê com sua bela voz de José Carreira, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti. Bem, você é mais importante que eles não eram cristãos. Você é um ungido, cheio do Espírito Santo, uma bênção para a sua família e para essa igreja. Lê. 7. Essa Bíblia não é aquela grande, né? Mas a letra é até maior, né? Tá bom. Dá para ler? Paulo entrou a ti. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Essa meia-noite não vamos nos preocupar não, porque é um sermão muito longo. Tá bom? Então vejam bem, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana com o propósito de partir o pão. Então a igreja tem suas marcas, né? A mensagem da igreja. Primeira coisa que vamos perceber aqui, quando se fala de mensagem, primeiro ponto da lição, o tópico é mensagem. A igreja tem uma mensagem. Qual é a mensagem que nós temos? O mundo tem uma mensagem. O mundo quer ter. Gente, não existe, entenda uma coisa, não existe ideologia sem uma mensagem. A ideologia comunista, a ideologia da esquerda, vai lá, você vai ver. Eles têm uma compreensão ideológica. Nós não concordamos, mas eles têm. E, de fato, muito ruim. Né? Que o que vale não é o indivíduo, o que vale é o sistema. Você não tem valor com quanto indivíduo. Então, isso é muito, muito importante entender. Essa era essa visão socialista desde 1917, quando começou o movimento bolchevista na Rússia. O indivíduo não tem valor com quanto indivíduo, com quanto intersubjetividade. O que vale é o Estado. O que vale é a promoção do partido. O que vale é o Estado e não a pessoa. O cristianismo é o contrário. Você tem valor com quanto indivíduo, porque você é a imago Dei, você é a imagem de Deus. Por que você vai ler? Eu ensinei muitos anos pedagogia, história da pedagogia. Você vai ler um texto de Jean Piaget, aí ele vai dizer que a criança é uma folha de papel em branco. Quer dizer, o que é dizer folha de papel em branco? É que a sociedade é que vai dar valores a você. Você é um produto do meio. Você é um produto do ambiente que você nasceu. Você é com o pensamento de Benjamin Skinner, na sua obra Além da Liberdade e Dignidade, Beyond Freedom and Dignity. Isso é um perigo, porque você não foi de papel em branco. Você nasceu já como filho, como criação de Deus, como imagem de Deus. Você entendeu? É muito importante entender isso. Por que qualquer texto
não usa a pessoa como pessoa. Não gosto de usar o termo pessoa. Porque pessoa dá a entender que você nasceu com personalidade. Você não nasceu com personalidade. Você é um vazio. E a sociedade que vai impor valores a você. Isso é um perigo, gente. Então o cristianismo tem uma mensagem. Que você é a imagem de Deus. E que Deus tem um plano para a sua vida. E que Deus se importa com você. Gente, é muito importante você entender isso. Que você é criação de Deus e Deus se importa com a sua vida. O comunismo diz que você não tem valor, mas o Estado vai cuidar de você. Gente, é um perigo. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu fico preocupado quando eu vejo um cristão esquerdista. Ele não entendeu nada. Ou você é comunista e não tem Cristo, ou você é Cristo e não é comunista. Porque alguma coisa não se associa. Você entendeu? Ou você é cristão e não é comunista, ou você é comunista e não tem Cristo e nem entendeu a mensagem de Cristo. De forma nenhuma. É por isso que é muito importante. Então nós temos uma mensagem. A sociedade odeia a palavra pecado. Você vai ler um texto, Futuro de uma Ilusão, 1927, de Freud. Freud vai dizer que o protestantismo criou culpabilidade nas pessoas, com a ideia de pecado. Você não é pecador, não tem culpa nenhuma. Essa culpabilidade quem deu foi a igreja. Porque não existe nem bem, nem mal, nem luz, nem trevas, nem Deus, nem demônio, nem céu, nem inferno. E você é que vai criar o seu próprio caminho. Sabe quem diz isso? Jean-Paul Sartre, o maior filósofo do século XX, francês, na sua obra O Ser e o Nada, Being Nothingness. Vai dizer isso. Não existe Deus, não existe diabo, não existe céu, não existe inferno, não existe bem, nem mal, nem luz, nem trevas. E você é um ser condenado a ser livre. Gente, quando eu vejo uma desgraceira tão grande, e tudo isso, seus filhos estão aprendendo na escola. Você sabia que grande parte dos cristãos se afastam da igreja justamente quando vão para a universidade? Sabe por quê? Porque às vezes a igreja não prepara as pessoas, como eu tento preparar vocês aqui com essas informações. Às vezes, mesmo porque às vezes a pessoa não sabe. Mas você está jogando seus filhos num ambiente diabólico. Professores esquerdistas vão encher a cabeça dos seus filhos de ideias anticristãs. E se ele não tiver alicerce bem forte, bem fundamentado em Cristo, ele vai se separar, ele vai se afastar de Cristo na mocidade. Então é uma coisa muito séria isso. Então nós temos uma mensagem. Jesus principiou seu ministério com uma mensagem. Então nós temos uma ideologia própria, valores conceituais bem próprios. Nós temos o que a filosofia chama de axioma. O que é axioma? Um valor tido como absoluto. A filosofia não crê em axiomas, mas eu creio. Um axioma: Deus é soberano dos céus e da terra. Segundo axioma: você é a imagem de Deus. Terceiro: Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Quarto axioma: ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Isso são axiomas verdadeiros. Não há como negociar. Então tem valores que não são barganháveis. Seja pregando aqui, ou em Bangladesh, ou no Vietnã, ou na China, em qualquer lugar, Jesus só ele salva. Eu não posso barganhar esses valores. Sabe o que ensina a nova era? Vai vir o Avatar. O Avatar é a personalidade. Tudo que eles falam do Avatar é a personalidade do anticristo. E o Avatar vai amalgamar, vai reunir todas as religiões. E não vai haver uma religião só. E não vai haver um Cristo só. Cada um vai ficar contente com o seu Cristo. Jesus é o Cristo do cristianismo, Buda é o Cristo do budismo, Maomé é o Cristo do Islã, e assim por diante. Gente, isso é acabar com o cristianismo. Se nós dissermos que Jesus deixa de ser o caminho, qualquer caminho conduz para o céu, estamos perdidos. Não há nem razão de ser igreja. Por que o missionário, por exemplo, a igreja batista tem 2.000 missionários? Por que o missionário sai daqui e diz, caminhe comigo? E ele vai trabalhar com suahiris, tuaregues, lá no norte da África, colocando em risco sua própria vida, já que o Islã, em vários países, tem pena capital para quem é cristão. E o missionário vai para lá, por quê? Porque ele crê que só Cristo salva, que os muçulmanos precisam ser alcançados para Cristo. Você entendeu? Então nós temos uma mensagem, porque o próprio Jesus tinha uma mensagem. Vamos ler Marcos 1, 14 e 15. Então Jesus tinha uma mensagem. E a igreja tem uma mensagem. A igreja não pode abrir mão da mensagem dela para agradar o mundo. Ou você agrada o mundo ou agrada a Deus. Não há como conciliar as duas coisas. Tem expressão que diz que em terra de sapo de cócoras com ele. Ou bem com gregos e troianos.
Isso não funciona em termos cristãos. Eu sei que às vezes no seu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é hostil. Tem muita gente que ia ter perseguido se o ambiente de trabalho souber que você é cristão. Mas em alguns momentos você vai ter que... Eles vão ter que perceber através de você que você é diferente. Não vai perceber? Vai perceber que você é luz. Porque algumas coisas você vai achar que não está certo. E vai ter que posicionar-se. Vamos ler o texto. Então, Marcos 1, versículo 14 e 15. Edson, vem aqui à frente, para ler para a gente. Aqui nós vemos que Jesus tinha uma mensagem. Nós temos mensagem porque a quem seguimos, que é Jesus, tinha uma mensagem própria para a sua igreja. Você quer ler? Pode ler mesmo. Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Muito obrigado, Edson. Excelente, muito obrigado. Então, depois de João fora preso, apareceu Jesus na Galiléia pregando. Aqui nós temos 4 aspectos da mensagem de Jesus. Primeira coisa, o tempo é chegado. Jesus falou sobre o Kairos de Deus. O tempo de Deus chegou. Segundo, o que é que diz? O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Jesus falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependei-vos. Freud não gosta da palavra arrependimento. Quem inventou essa palavra, essa nomenclatura, foram os cristãos de Freud. Sobre o Totem Tabu, 1922, Moisés Monoteísmo, 1925 e o Futuro dos Homens, 1927. É bom a gente ter um pouco de capital cultural. Sabe o que é capital cultural? Guardar informações, não precisa abrir. Eu nem preciso abrir computador para dizer para vocês, já sei. Então, depois de vários anos ensinando na cátedra, você criou o que se chama de capital cultural. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Que já aconteceu comigo. Está em banco, está em lugar, às vezes, hostil ao evangelho. Não estou com Bíblia, mas a Bíblia está na minha cabeça. Aí o indivíduo vai querer, às vezes, questionar o cristianismo usando filosofia. Eu também conheço filosofia. Ele vai querer combater usando Freud. Eu conheço Freud, já li todas as obras de Freud. Então, é importante você ter capital cultural para abençoar o mundo aí fora. Não conheça só a Bíblia. Que às vezes só vai colocar no ambiente hostil, você tem que saber alguma coisa. De outro lado, para poder combater o indivíduo nas bases dele. Tá bom? Então Jesus tinha uma mensagem. Qual era? O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Porque ninguém vai entrar no reino do céu sem arrependimento. Como é importante isso? E quarto, crede em quê? Crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Então a igreja tinha uma mensagem própria. A igreja também tinha um aspecto muito importante. O que é chamado de convicção. Você tem convicções? Você tem que ter convicções próprias. Convicções, você diz, não, isso aqui não abre mão, é uma convicção minha. Você crê de todo o coração. A igreja tinha convicções e exigia daqueles que seguissem que tivessem a mesma convicção. Vamos ver, por exemplo, Romanos 10, 9 e 10. José, vem aqui à frente. Eu estou chamando agora gente do Amapá, aquela região. Josué, sua mãe digna esposa também? Josué, está bem? Ela está lá no Amapá? Bom, vem. Oi? Sim, pode ler, com certeza. Com certeza. Tem nada a ver com Leda Nagli. Leda Nagli dizia até amanhã com certeza. Ela não sabia de nada, que com certeza amanhã só Deus sabe. Então, Romanos 9, 10, 9 e 10. Lê. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Então a igreja requeria dos seus asseclas, dos seus seguidores, que tivesse convicção de que só Jesus salva. Se com a tua boca confessares a Jesus como quê? Como Senhor da sua vida. E no teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você está salvo. Então você tem que ter convicções próprias. Você não pode ter uma fé gelatinosa. Não sei que creio, eu não sei se está certo, se é certo, se está... Não vai lugar algum. Você não pode ter essa fé inconsistente, gelatinosa. A nossa fé é segura. Só Cristo salva. Eu creio em sua morte e ressurreição. Eu creio que o Senhor pagou um alto preço por mim no Calvário. Aliás, tem um louvor que canta isso, né? Sei que foi pago um alto preço para que contigo... Não tem? Então, você crê mesmo, você sabe disso.
A palavra eu sei, eu fico maravilhado com Paulo. Paulo é um cristão que não titubeia. Sabia disso? Paulo era maravilhoso. Não foi só o maior cristão de todos os tempos, mas o apóstolo Paulo tinha convicções muito seguras. A expressão de Paulo é: eu sei, eu tenho certeza. Você já leu? Por exemplo, aliás, esse texto está até no epitáfio de Ayrton Senna. Sabe que ele estava sendo evangelizado, Ayrton Senna? A irmã dele, que é cristã, mandou colocar no epitáfio o túmulo dele no Morumbi, porque eu sei que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestades, nem qualquer outra criatura me separará do amor de Deus. Isso é convicção. É isso que Paulo diz em Romanos 8, versículo 38 e 39. Eu sei, eu tenho... Sabe como está no original? Eu estou seguro. Eu estou convicto de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nada vai me afastar de Jesus. Isso é convicção cristã. O cristão tem que ter convicções, gente. Eu não sei. Quando eu vejo um cristão que não tem convicção de nada, não sei se é verdade, se não é, eu não sei se está certo, se não está certo. Meu irmão, vamos acabar com isso. Jesus não dá convicções próprias. Pode chover canivete lá fora, Deus está com você. Ele mesmo disse: eu estou contigo quando? Todos os dias. O Evangelho de Mateus termina com essa mensagem: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o cristão tem convicções. Isso é muito importante, ter convicções próprias. Abra sua Bíblia na segunda carta, segunda missiva, como dizia Rui Barbosa, na sua obra Oração aos Moços. Então, segunda carta a Timóteo, segunda missiva a Timóteo. Estou usando linguagem aqui de Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler 2 Timóteo e 1 Timóteo. Vou ver se aqui é um texto tão lindo que eu estou dizendo sem... Mas 2 Timóteo, o que Paulo vai dizer? Paulo tem convicções, inclusive, escatológicas. Para onde ele vai? O que é que vai acontecer com ele depois da morte? E ele vai dizer isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Isso é uma convicção própria. Pensa você, vamos pensar. Você sabe que muitas vezes se diz... Eu estava lendo uma coisa sobre o que acontece com a Coreia. Eu li um artigo essa semana em inglês sobre a Coreia do Norte. Sabe o que a Coreia do Norte está fazendo com os cristãos? Está fazendo, prende os cristãos. Aí diz: agora vocês vão tomar santa... Vocês não querem santa ceia? Vão tomar santa ceia. E o indivíduo confundido na cabeça do crente. O pão será excremento, o excremento dele. E o vinho será a urina. E ele vai participar da santa ceia. Isso é tudo para humilhar o crente. É para tirar de você qualquer dignidade. E muitos cristãos preferem ser fuzilados em lugar de fazer uma coisa dessa. É muito sério. Então o diabo está fazendo isso. O diabo quer humilhar o cristianismo. Pensa você, e o diabo acha que o sofrimento cambaleia, quebra, mutila a fé cristã. E acontece muitas vezes. Tem gente que diante do sofrimento abandona a igreja. Não acontece isso? Por qualquer motivo, tem muita gente que se afasta de Cristo. Por isso que quando surgiu o anticristo, queridos, é o que eu vou dizer. Quando surgiu o anticristo, vai ser uma peneira. Sabe o que é peneira? Vai ficar só na igreja quem de fato é cristão. Porque o anticristo vai perseguir atrozmente a igreja de Jesus. Só é ler Apocalipse capítulo 12 e 13, que vai acontecer. Vai haver uma perseguição muito grande em todo o mundo quando surgiu o anticristo. E está próximo, estão vivendo os últimos dias da igreja. A igreja não tem a eternidade para fazer a obra. Estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo. Prepare-se. Não virão tempos bons quando surgir. As perseguições já estão em evidência. Em toda parte. Então vamos pensar nisso. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Paulo estava preso. Nero César já tinha dado a ordem, o veredito para a vida de Paulo. Ele vai ser decapitado. O que é que Paulo disse? Vou abandonar a fé. Onde é que está Deus que vai me deixar ser decapitado? Mas olha o que Paulo diz. São as últimas palavras de Paulo. A segunda missiva de Paulo a Timóteo são as últimas palavras de Paulo para a cristandade. O que é que Paulo vai dizer? 2 Timóteo 4, 6 a 8. Emerson, vem aqui à frente. Lê para a gente. Vamos ouvir esse texto? Então isso significa convicção. 4, 6 a 8. Lê. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate,
e completei a carreira e guardei a fé. Depois agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Muito obrigado, Emerson. Excelente, meu querido amigo. Muito obrigado, meu precioso amigo. Estão vendo aqui? Paulo diz que o tempo da sua partida é chegado. Não vai chegar. É chegado porque já soube, já tomou conhecimento do veredito do imperador. Eu vou partir. O tempo da minha partida é chegado e ele diz, olha, eu combati o bom combate. Eu lutei a boa luta. Eu guerrei a minha guerra com dignidade, não abri mão de Jesus. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Que coisa linda, ele completou a carreira. Mas ele completou a carreira e não abriu mão da sua fé. E guardei a fé. 3 coisas maravilhosas. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas ele tem outra convicção. Ele tem a convicção do galardão. Não somente da salvação, mas do galardão. Porque, entenda você, a salvação é segundo a fé, mas o galardão é segundo as obras. Você entendeu isso? São 2 coisas distintas, salvação e galardão. Galardão não tem base meritocrática. O galardão é pura graça de Deus na sua vida. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,8, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E Paulo crê nisso. Ele diz, desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Eu quero perguntar a você de coração, você é um cristão que tem convicções? Você tem convicções próprias? O que você crê, você defende isso no seu coração? Se sua fé for colocada em xeque-mate, você vai de fato defender o que você crê? Porque vivemos um mundo muito complicado, muito complexo hoje, né? Até em termos de família, né? Então é uma situação complicada quando se pensa que a sociedade está defendendo aí o poliamor. Até partidos políticos no Brasil que defendem isso. Tem partido político defendendo que o incesto do pai com a filha é uma experiência importante. Ou da mãe com o filho. Isso é tão diabólico. É uma coisa muito séria. Ou a criança com 5 anos já pode decidir o sexo que ela quer ter. Se ela quer ser menino ou menina, ela pode decidir, e o pai e a mãe não podem. É uma coisa muito complicada isso. Então vivemos num mundo de uma profunda inversão de valores. E você, como cristão, ainda que tenha um colega que gosta de você, como amigo, que defenda isso, mas me desculpa, você é meu amigo, mas não defendo isso não. Eu tenho minhas convicções próprias como cristão, e eu acho que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e é isso que a Bíblia diz, e pronto. Você pode ser odiado no seu ambiente de trabalho, mas é o que você crê. Então, o mundo vai exigir que tenhamos uma postura diante dele. Muito importante entender isso. Então, o cristianismo tem uma mensagem. E essa mensagem exige uma postura. Essa mensagem também exige o quê? Exige que as pessoas também se posicionem. Quando Paulo esteve preso, vamos ler Atos 16, versos 30 e 31. Quando Paulo esteve preso em Filipos, aliás, eu estive lá com Maria Helena, minha esposa, na cidade de Filipos. Estive lá no lugar onde foi a prisão de Paulo, né? Estive lá. Então, Paulo esteve ali. E Paulo, quando esteve ali, aconteceu um terremoto no cárcere, as portas se abriram e Paulo fugiu. Foi isso mesmo? Paulo aproveitou a oportunidade e disse, vou embora. Paulo permaneceu ali. E não somente isto, até os outros presos ficaram ali. O carcereiro ia tirar a própria vida. Por quê? Porque na época, diante do contexto jurídico de Roma, o carcereiro era responsável pelos seus prisioneiros. Se um escapasse, ele daria a própria vida por isso. Ele ia tirar a própria vida, Paulo disse, não faça isso. Ele ficou tão maravilhado com a atitude de Paulo, não foi só com o discurso, foi com a atitude de Paulo. O mundo às vezes, queridos, olha, eu acho às vezes que o mundo está cansado de ouvir o evangelho. O mundo quer ver o evangelho. O que tem de rádio pregando o evangelho? Televisão pregando o evangelho. Mas enquanto tiver crente lá no congresso, recebendo dinheiro da Odebrecht, recebendo dinheiro ilícito, isso é um tiro no pé. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, por isso que é importante. Quando Paulo, então, o que aconteceu? Vamos ler Atos 16, 30 e 31. Vem aqui à frente, Marina. Esposa do Rodrigo. Você está com o texto aberto? Leia para a gente. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram,
Eita, eu vou ler 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê somente no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Obrigado. Estão vendo? Aí você diz, Paulo fez uma pregação maravilhosa, Paulo fez apelo. Paulo fez apelo? Não. Mas a atitude de Paulo foi um verdadeiro apelo. Você entendeu? A atitude de Paulo na prisão foi um verdadeiro apelo. Ele não pregou. Ele não fez um discurso ali, não fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Não. A atitude dele, ali na prisão, fez com que o carcereiro disse, o que é que eu faço para ser salvo? Então a mensagem em si, o cristianismo, é muito importante entender isso. O cristianismo tem uma mensagem própria. A lição também trata aqui, num tópico aqui, a perseverança da igreja. A palavra é muito importante quando diz a palavra perseverar. Jesus usou essa palavra quando ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Abra a sua Bíblia. Vamos dizer a palavra perseverar em alguns momentos, porque hoje se usa muito a palavra resiliência, não tem essa palavra? Está na moda. Até há pouco tempo ninguém sabia o que era isso. Essa palavra aparece na primeira vez, sabe onde? Num livro chamado Gertrudes, escrito por Johannes Pestalozzi. Por que Pestalozzi, século XIX? Pestalozzi, ele tinha uma preocupação. Foi um grande pedagogo. E ele disse, olha, eu gostaria de trabalhar com pessoas que sofrem de síndrome de Down e autistas. Ninguém sabia o que era isso naquela época. Nem identificava. Ele disse, olha, eu percebo que essas pessoas têm uma capacidade muito grande de amar aqueles que não os amam, de acolher aqueles que não os acolhem. Eles são muito resilientes. Isso foi século XIX. Hoje está a palavra resiliente, está na moda aí, né? Você tem que ser resiliente. Você não sabe nem o que é às vezes, mas está dizendo. Então, a resiliência. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 24. Vamos lá para Mateus capítulo 24. Jesus está falando do contexto. Esse texto aqui trata da grande tribulação, né? Os últimos dias. Aí Jesus, nesse contexto, está dizendo que vai acontecer os últimos dias, antes da sua segunda vinda. E aí, então, ele chega a esse contexto que vai dizer, então, 24, versículo 12 e 13. O que é que vai acontecer aqui? Isso é muito importante você ler isso aqui. Seria bom ler para entender o contexto. Porque Jesus disse, perseverar quando tudo está bem, não é fácil. Olha, perseverar quando tudo está bem. Tem igreja aí que você vai, que você se sinta quase no céu. Entra na igreja, os bancos são de couro acolchoados, a boa música, tudo inspira conforto cristão. Não vai ser sempre assim. Você entendeu? A gente às vezes está na igreja, é claro que a nossa igreja, ainda bem que aqui não é tanto quanto já vi em outras igrejas por aí. Mas tem igrejas aí que o conforto. Eu morei nos Estados Unidos. Senta na igreja, os bancos são tão confortáveis que se você tiver o dom de cochilar, já cochilou logo que entra. Você entra no pastor, boa noite, já está dormindo, meu amigo. Os bancos são, que maravilha estar na igreja. É melhor do que o seu sofá da sua casa. Tem igreja lá que é ultra confortável. Queridos, não vai ser sempre assim. Jesus falou que a ideia de perseverança é em meio a um turbilhão de problemas. Olha, você entendeu? Por que perseverar quando tudo está bem? Quando tudo corre a sua... É verdade? Quando tudo corre a seu favor? Qual é a grande lição do salmão? O salmão produz subindo a correnteza, é isso mesmo? O salmão, quando vem produzir, ele sai do mar e vai para os rios de sua origem. Eu gosto daquele programa Alaska, já viu? Então, mostra aquele programa, né? Eu gosto desses programas assim. Eu sou muito ligado ao ecológico, sabe? Então, se alguém disser, por exemplo, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. Eu acho que se fui 2 vezes em 10 anos na praia, foi muito. Eu não gosto de praia, mas eu gosto de passarinho cantando, mata, florestas, cachoeira, porque isso me lembra mais de Deus, sabe? Essas coisas de criação. Então, eu sou mais ligado a isso aí. Mas vejam bem, pensa bem, num mundo hostil, quando todo mundo está te hostilizando, é fácil você perseverar? Não. Às vezes perseveramos quando as coisas vão bem. A grande lição do salmão é lutar, produzindo, subindo a correnteza. Então a sua grande lição é ser perseverante, resiliente, em direção a Deus. Então vamos ler esse texto? Então, justamente, vamos ler esse texto aqui, porque esse é muito importante. Capítulo 24, tá bom? Versículos 9 até o versículo 13. Fábio, vem aqui à frente. Com a sua permissão de sua amada, vem aqui. Fábio é meu amigo, viu? Vem aqui, Fábio. Fábio é gente boa, homem de Deus. Lê aqui, Fábio, versículo 9 a 13.
Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até ao fim, esse será salvo. Muito obrigado, meu querido amigo. Agora, se você isolar, é um perigo a gente isolar versículos, queridos. Pensa uma coisa: não há como isolar versículos. Os textos, quando a Bíblia foi escrita, você tem a Bíblia aqui, não tem? Capítulos e versículos. Paulo não escreveu assim, nem os apóstolos. O texto original não tem nem capítulo, nem versículo. Sabia disso? É como se fosse uma carta. Não há como você separar. Às vezes lê um versículo, é como aquela caixinha de promessa. Só tem versículos bons. Você fecha os olhos. O que é que Deus quer falar para mim hoje? Aí fecha os olhos, puxa um versículo, tem lá. Cada coisa linda. Você diz, é isso que o Senhor quer. Não tem provação, não tem nada naqueles versículos. Então, olha aqui o texto. Antes de Jesus dizer, aquele porém, esse porém é uma construção adversativa. Tem outras coisas atrás. Esse contudo, porém, todavia. Aquele porém o quê? O que é que está dizendo antes? Se eles mortos por causa do meu nome, se eles odiados, vai haver falso profeta, vai haver perseguições. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Porque perseverar quando tudo corre bem ao seu lado é fácil. Mas perseverar e ser resiliente em meio ao turbilhão de problemas, de dificuldades, é porque você é um cristão de fato. Então a mensagem do cristianismo mostra que os apóstolos perseveravam. A igreja perseverava na doutrina apostólica, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Como é importante perseverar? Até orar. Você sabia que nós muitas vezes oramos mais quando temos problemas? Você já sentiu isso? Você ora mais quando passa por adversidades, por intempéries, por procelas? É verdade. Nós oramos mais. A igreja orava dessa forma. Vamos ver, abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 12. Estamos quase terminando. Perseverava em oração. O poder da oração, de ser resiliente na oração em meio às dificuldades. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Atos capítulo 12. Vamos ver o texto aqui. O texto fala aqui, logo no começo, o título: Herodes persegue Tiago e Pedro. Então vejam bem aqui o texto. Esse texto é muito importante. Atos capítulo 12. Na noite anterior, o anjo do Senhor veio. Muito bem. É porque esse texto é tão importante, eu não vou ler esse texto todo não, porque o tempo não vai me permitir. Mas a igreja estava em oração aqui, orando por Pedro, né? Então vejamos aqui, Atos capítulo 12, versos 6 em diante. Vamos ler aqui. Quem vai ler agora? Carlos, vem aqui à frente. Sim, lê. Lê o versículo 6. Lê 6 em diante. Agora sei de fato. 6 a 11. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, esta mesma noite, Pedro, dormindo entre 2 soldados, ligado com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata tuas sandálias. E eles assim o fez. Disse-lhes mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real e que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu para si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro,
tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Peraí. Muito obrigado, meu pastor. Estão vendo? Pedro estava preso, mas a igreja estava em oração. Quando Daniel soube que os sátrapas, os 127 sátrapas da Babilônia assinaram um documento contra ele parou de orar. Ele disse, parou de ir para a igreja de Lindóia, abandonou sua fé? Não. O texto diz que Daniel continuou orando diante de Deus. Então, queridos, vamos orar e vamos buscar a Deus. Intensifique a sua vida de oração nesses dias. Pai Celeste, muito obrigado pela lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã. A igreja primitiva era uma igreja resiliente, era uma igreja perseverante na doutrina apostólica, no partir do pão, na comunhão das orações. Aquela igreja é paradigmática, Senhor, é exemplar para nós, é modelar para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Muito obrigado e rogamos a tua bênção para o pregador, que eu creio que vai ser o nosso pastor Ilquias, que ele seja iluminado pelo teu Espírito Santo ao expor a tua sacrossanta e divinal palavra. Abençoa cada um de nós como cultuantes e adoradores nesta manhã e dá-nos um dia aprazível na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela participação de vocês, de todo o coração.